E o que é a arte marcial como algo mais complexo para você? A sua pergunta se fez perfeita na conclusão. Para mim, eu tive em Brasília numa audiência pública no Congresso sobre artes marciais e educação física, essa coisa toda aqui já, né? Aí eu ouvi um membro da mesa dizendo assim, essa história desse jeito que eu contei. Buda foi para a China, levou arte marcial da Índia para a China, os monges levaram para o Japão, no Japão formou o Karatê, e aí nasceu a federação, não sei quanto, de Karatê, brasileira, paulista, sei lá. Caramba, irmão! Olha quantos milênios nós atravessamos de história num resumo de uma frase, velho. Então, arte marcial, primeiro, ela tende por origem, como a gente tem por especulação histórica, a guerra. A formação da guerra. Então, não é do lutador, é do guerreiro, é o cara que vai guerrear. E na época não era nem bomba, cara. Você tinha que ir lá matar o cara na mão. Os caras saíam na mão, cortando cabeça, matando criança, mulher, estupro. É guerra, irmão. Não tem filme que torne romântico o suficiente uma guerra para que ela seja legal, bonita. Não que não seja necessária, porque ela tem a sua natureza. Então, quando a arte marcial surge como tal, ela é uma proposta de, na sua conceituação clássica, que já vamos encontrar lá em Sun Tzu, na China, antes de Cristo ainda. Sun Tzu é o cara que elaborou toda uma trajetória clássica desse conceito, né? O cara que inventou da cabeça dele. Naquele clássico Arte da Guerra, né? Ele deixa bem claro, a arma é instrumento de mau agouro. Então, você aprender a usá-la é para não haver guerra ou ser resoluta no caso de haver. A luta é um instrumento de exercício de estudo para a guerra. Não é em si um guerreiro. Um guerreiro estuda lutas e enfrentamentos e outros elementos culturais para que seja, no caso de guerra, saber evitá-la ou ser resoluto na sua eliminação, tanto civil quanto militar. Eu, pelo menos, me sinto incapaz de expressar todo o contexto aqui nesse pequeno período que a gente tem para conversar. Mas, trazendo para a condição dessa conversa, a minha expressão, da minha experiência profissional, não é uma opinião pessoal. O meu caso de estudo é o Budô, que ele começa a ter uma formação cultural no Japão a partir do esgotamento das grandes guerras no Japão, por volta de 1600, em que há um domínio militar, não há paz, mas há um domínio, uma ditadura militar de uma família, de um clã, os Tokugawa, é famoso, conhecido isso aí, mas é historicamente muito importante esse momento. Então, a partir daí, começa a muitos séculos de guerra, faz com que guerreiros não tenham aonde guerrear. E era uma grande população. Aí acabou as guerras, e aí ficou ao léu. Nesse ambiente em que o guerreiro perde o sentido, começa a surgir grandes clássicos. O próprio Miyamoto Musashi coloca o livro dos Cinco Anéis. Ele não teve escola e ele forma uma escola para formar discípulos. Você vê, na transição entre acabou as guerras e vou fazer o quê com o que a gente sabe. Clássicos do budismo, tem um grande clássico que fala sobre a espada que dá a vida e a espada que tira a vida, a espada que dá a vida, que traz exatamente esse sentido. E o mais conhecido é o Hagakure, que também vem nesse sentido de falar o que o samurai deve ou não fazer. Todos esses clássicos surgem, e vai se ampliando esse elemento, quando o samurai perde o sentido de ser, quando o guerreiro perde o sentido de ser e começa a ser extraído da cultura dele tudo que, como ser humano, foi rico nos períodos de guerra. Por exemplo, quando surgiu a maior estruturação, não a origem, mas a maior estruturação
das escolas de arte marcial, o estudo de kata, que são aquelas formas que propunham estudo de refinamento, não de prática, mas de refinamento. Você não vai usar isso amanhã, então fica aqui estudando e refina elementos que estão para além dessa própria prática. Por exemplo, desembaiar uma espada. Então você desenvolve a sua humanidade, a sua excelência humana nesse tipo de estudo que também naquela época podia ser usado, mas já não era necessariamente para esse âmbito. Então era o estudo da arte marcial voltada e ampliada para a formação do cidadão mesmo. Aí chega a época do fim da época dos samurais, a época Meiji, né, quando a ocidentalização se assenta no Japão. E aí, por exemplo, o grande ícone desse momento é o Jigoro Kano Sensei, e apresentou o judô, não mais o jiu-jitsu, o judô. Então esse do vem no complemento da formação do indivíduo, não mais para a guerra, mas também sem perder toda aquela vida, aqueles séculos de sacrifício humano. Então, você tem que conhecer o que é guerra para saber dissolvê-la e manter a paz. No caso de falhar, ela vai acontecer, então você tem que saber minimizar. Então, e é um grande saber isso, é um patrimônio humano esse saber. Porque então o Jigoro Kano Sensei é o primeiro a promover um desenvolvimento desse estudo para propagar na cultura social, na formação, especialmente do japonês, também oferecer ao Ocidente uma experiência da própria cultura japonesa. Eu não posso afirmar, mas até onde eu entendo dos meus estudos, Jigoro Kano Sensei queria oferecer o judô como um elemento clássico da cultura japonesa, para complementar e contribuir com a globalização com o elemento japonês, para que esses elementos se conversem e se integrem.